Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque vai ser um assunto muito importante. Olha só o título, o tema da nossa mensagem. Queira mais de Deus. O Espírito Santo vai trazer algo hoje para nos despertar. Vamos raciocinar aqui algo que está acontecendo na nossa geração. Infelizmente, são muitas as pessoas que estão dentro das igrejas, quando falamos igreja, dentro das igrejas físicas, as instituições, que a vida delas com Deus se baseia-se unicamente ali num culto de domingo, em um momento ali de leitura bíblica de 20 minutos, um momento de oração de 15 minutos, enfim, é algo muito raso. E isso não traz um fundamento para o relacionamento da pessoa com Deus. Se nós formos fazer as pesquisas, os índices no Brasil mostra que a maioria da população, praticamente já a maioria da população se dizem cristãs. Mas se nós formos ver isso de forma minuciosa, detalhadamente, as pessoas que se dizem cristãs, a maioria dessas tais, não tem intimidade diária com Deus. É muito sério esse assunto e por isso o Espírito Santo preparou ele para nos alertar e para nos ensinar. Então, como falamos, coloque toda a sua atenção. É necessário toda a atenção para compreender essa direção e colocar em prática. Deus não tem filhos prediletos, pessoas prediletas. Não. Tem aquelas que buscam e se esforçam para buscar, para conhecer mais de Deus, e aquelas que se contentam apenas com algo superficial, algo religioso, algo monótono, algo robotizado, você está entendendo? Porque a pessoa que vai ao domingo na igreja e fica ali de maneira religiosa, robotizada, apenas ali, não tem comunhão fora dali com Deus, é algo muito superficial. E Deus não quer isso para o ser humano. Deus quer relacionamento com o ser humano. Já anota aí o primeiro ponto. Deus é o maior interessado em se relacionar com o ser humano. Desde Gênesis e Apocalipse, vemos que Deus se revela para o ser humano. Vemos que Deus busca o ser humano. Tanto é que em Jesus Cristo, Deus manifestou a reconciliação do ser humano com ele. Deus deu a oportunidade novamente do ser humano de se achegar a ele. Mas, nós já anotamos o primeiro ponto, que Deus é maior interessado em ter um relacionamento com o ser humano, mas o interesse da parte do ser humano também é necessário ser recíproco. Porque as pessoas, elas não buscam a Deus, porque elas não querem. E agora nós vamos abrir um parêntese aqui, por causa que esse assunto é importante. Nós estamos vivendo numa geração secular, a geração muito secularizada. Como falamos em um estudo anterior, a secularização é a descentralização de Deus. A sociedade tirou o sagrado, tirou Deus do centro da vida humana. O ser humano sempre teve esse pensamento de que Deus está no centro, de que todas as coisas vêm de Deus, ou seja, e depois, no decorrer das gerações, na modernidade, isso aconteceu acerca de quê? Da secularidade. Descentralizou Deus, tirou Deus do centro e agora vai influenciando o ser humano cada vez mais a viver distante de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. A mensagem de hoje, o Espírito Santo quer enfatizar: queira mais de Deus, busque mais de Deus, se envolva mais com Deus. Mas muito cuidado, porque a nossa geração está secular, a nossa geração, a sociedade está impulsionando, está motivando a não colocar Deus como centro. E se Deus não estiver como centro, como prioridade, dificilmente eu vou conseguir me esforçar, dificilmente vou ter interesse em buscar mais de Deus. Então compreenda, quando nós vamos falar de Deus para as pessoas, as que estão fora da igreja, nós ainda compreendemos assim porque elas estão ignorantes, estão duras. Mas quando vamos falar ali de um movimento dentro das igrejas, dentro das instituições, de meditar mais na palavra, de buscar acerca do Espírito Santo, e as pessoas se fazem duras, isso é muito preocupante. Porque quando se medita na palavra para o foco de salvação, para o foco de arrependimento, para o foco de mudança de vida, mudança de atitudes, as pessoas se endurecem muito.
Mas quando se trata das bênçãos, as pessoas se abrem. Ou seja, elas não querem um relacionamento com aquele que abençoa. Elas querem apenas o quê? A bênção. E isso simboliza o quê? O interesse. Não vamos cair nesse erro. De fato, nós temos que desejar mais de Deus. Jesus certa vez disse: se vocês quiserem entrar no reino do céu, seja como uma criança. A criança, a diversão que ela teve ontem não interessa mais. Ela quer mais hoje. A diversão de ontem ficou para ontem, ficou para trás. Eu quero mais hoje. A criança é assim. E quando se trata do reino dos céus, nós devemos ser essas crianças desejosas. Queremos mais de Deus. Experimentei de Deus hoje, meditei na palavra, Ele falou comigo. Amanhã eu vou querer mais e vou buscar mais e Ele vai falar mais comigo. Fiz uma oração hoje de madrugada, amém. Fui renovado pelo Espírito Santo, mas semana que vem eu vou orar de novo, ou outro dia recente eu já vou orar novamente de madrugada. Eu vou me envolver mais com quem? Com Deus. Vamos falar novamente, Deus não tem pessoas prediletas. Aqueles que se esforçam para buscarem a Ele, acharão. E é esse o fundamento que nós vamos ver aqui na passagem bíblica. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, olha só o que está registrado e é algo muito forte. E me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Veja, não há restrição. Deus disse, vocês me buscarão, vocês me acharão. Deus não disse, apenas um grupo de pessoas vai me buscar e vai me achar. Deus não disse apenas alguns específicos, alguns especiais vão me encontrar. Não. Deus falou, e me buscarão. Vão me encontrar, mas aqui que está o segredo desse versículo. Quando me buscarem de todo o coração, quando eu desejar de todo o coração querer mais de Deus, quando eu desejar de todo o coração querer estar mais envolvido com Deus, vamos repetir, Deus é o maior interessado em se relacionar conosco, mas tem que ter da nossa parte esse mesmo interesse, sermos recíprocos para com Deus. Nós vemos aí fora as pessoas totalmente desinteressadas quando o assunto se trata de Deus. Porque essa geração é secular, essa geração tudo é no secularismo. Não, Deus não precisa estar no meio, Deus não... Enfim, a sociedade, basta nós olharmos, basta nós vermos, basta observarmos as coisas que nós já vamos compreender que a sociedade estimula a descentralização de Deus. Não querem colocar Deus na vida das pessoas e começa na infância. Basta você não fechar os seus olhos que você vai perceber isso. Então, numa geração secular, numa geração onde a sociedade, a cultura está secular, nós temos que tomar muito cuidado, senão nós vamos cair no erro de não querer mais as coisas de Deus, senão nós vamos cair no erro de não estar mais interessados nas coisas que concernem a quem? A Deus, nas coisas que diz respeito a quem? A Deus. Por isso hoje o trabalho evangelístico está muito difícil, por isso hoje o trabalho do Evangelho de Jesus está muito difícil, porque as pessoas andam nessa dureza de coração, porque a sociedade empurra o ser humano a isso, empurra a sociedade a isso, empurra o cotidiano a isso, a não ter Deus como centro. Então tome muito cuidado, porque a pessoa só vai buscar Deus com toda a vida, com toda a força, quando ela, de todo o coração, tiver esse interesse. Então, se você por algum motivo estava afastado, estava distante, porque ninguém cai de uma hora para outra. Você começou talvez a se afastar por causa do brilho deste mundo, por causa, como falamos, da secularidade que está nesse mundo. Talvez você conheceu pessoas, talvez você começou a ler coisas, enfim, que te esfriaram na fé, que esfriaram o seu desejo de ter mais de Deus, de conhecer mais de Deus. Não pense que é à toa. Você está ouvindo essa palavra agora, porque o Espírito Santo quer e está insistindo em você, querendo fazer a obra na sua vida. Busque a Ele com todo o coração, seja sincero, fala, meu Pai, me ajuda. Realmente eu estava afastado, eu estava distante, realmente eu não estava com todo o meu coração te servindo, porque esse é o caso de muitas pessoas dentro das igrejas. Não está com todo o coração servindo a Deus. Está aquele ditado, né, que está no Apocalipse, no morno. É um pé na igreja, um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas do mundo, ou seja, a pessoa está morna, sem querer nada com nada, porque não está vivendo de todo o coração para com Deus, não está querendo buscar de todo o coração quem? A Deus.
Deus não tem prediletos. A pessoa que se propuser buscar a Ele com um coração sincero, com toda a sua vida, vai encontrar o próprio Deus. E encontrando e tendo um encontro com Deus, a vida da pessoa é totalmente transformada. Infelizmente, a maioria das pessoas, e quando nós falamos das pessoas que estão dentro das igrejas, é mais com os jovens. Os jovens estão num relacionamento com Deus muito superficial. Eles acham que é apenas algo momentâneo ali, algo passageiro, algumas horinhas da sua semana, do mês. Tem pessoas que só vai uma vez na igreja ao mês e se contenta com isso. Então você vê como esse relacionamento com Deus, a partir no decorrer dos anos, está se esfriando cada vez mais. As pessoas estão se esfriando cada vez mais. Por qual fator? Por qual motivo? Porque não estão buscando com todo o coração. Não estão querendo mais de Deus. A pessoa, ela tem a vontade e quando ela tem a vontade, ela busca aquilo que ela tem vontade. Então a vontade para começar a se manifestar, a queimar dentro de você, é necessário você abrir o seu coração e deixar essa chama, que é o Espírito Santo, trabalhar na sua vida. Então o que o Espírito Santo passou aqui para nós? Nós temos que querer mais de Deus, mas para nós sermos assim, nós temos que estar com todo o nosso coração disposto. E como falamos, Deus não faz acepção de pessoas. Porque olha só, vamos finalizar meditando nessa passagem do Evangelho segundo João, no capítulo 6, no verso 37. Disse Jesus: "E o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Veja, não importa a condição da pessoa, se ela com todo o coração buscar a Deus, querer mais de Deus, querer se envolver com Deus, ela vai se achegar a Jesus Cristo e de modo nenhum, de maneira nenhuma, Jesus vai rejeitar a tal pessoa. Tem que ter o interesse da parte do ser humano, porque o interesse da parte de Deus já vem e já tem e foi comprovado com o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E quando nós esboçamos esse mesmo interesse, quando nós somos recíprocos para com Deus, então nós nos entregamos a Jesus Cristo, fazemos dele o nosso único Senhor e Salvador e passamos a viver totalmente para Ele, em prol dele. E assim nós alcançamos a vida abundante nessa terra. Tem lutas, batalhas, adversidades, mas Jesus nos dá a vitória em tudo. Mas sobretudo caminhamos em direção à vida eterna. Então não perca mais tempo. Faça esse compromisso de querer mais de Deus. Um relacionamento não é baseado apenas em momentos, não é baseado apenas em circunstâncias, é todo dia. Quando a pessoa ela quer conhecer a outra, ela vai conversar com a outra todo dia e assim vai conhecendo mais dela. Assim é com Deus. Quando nós queremos mais de Deus, então nós meditamos na palavra de Deus cada vez mais e damos ouvidos à voz dele em todo momento, tá bom? Agora é momento de você compartilhar essa mensagem. Te abençoou e vai abençoar cada pessoa com quem você compartilhar lá nas suas redes sociais com seus amigos e familiares. E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.